O senhor Norberto Garcia, aqui no nosso painel, diz que eh, o MPLA, não é soberano para modificar os seus estatutos. Numa perspectiva científica, é possível. Numa perspectiva científica, é possível. Porque o estatuto pertence ao MPLA e MPLA em congresso, que se fosse uma associação em assembleia geral, a associação tem o pleno direito e o pleno poder de modificar e de produzir uma nova filosofia para gerir a sua organização. Portanto, o MPLA em congresso tem os poderes de modificar mais uma vez o estatuto e, portanto, essa modificação é mesmo alterar os atuais critérios e produzir, lavrar novos critérios e serem aprovados em Congresso, que a maioria aprove. E então, aqui, ninguém deve cantar vitórias pensando que os estatutos do MPLA diz que o presidente João Lourenço ou o presidente em funções feito o primeiro mandato, reconduzido a segundo mandato, não pode ir para o terceiro mandato. Isto aí não é a lei, não, isto aí não é a Constituição da República, isto aí é estatuto de um partido, é estatuto de uma organização. E eles têm o direito de modificar como eles bem entenderem. E até podem, por exemplo, no próximo Congresso, dizer que o presidente eleito em Congresso, aliás, dizer assim, pode surgir um consenso dentro deste Congresso que vai ditar a seguinte, uma nova regra, não é? E que fica aprovado em consenso de Congresso. E o mandato de presidente, não é? É, é ilimitado. É ilimitado toda vez que o candidato cessante volta a apresentar a sua candidatura, mas em competição com outros candidatos. E o Congresso terá terá, digamos, a liberdade e o poder de eleger o novo presidente para o próximo mandato. Este novo eleito pode ser o presidente cessante ou um novo entrante, mas terão que competir, os programas de cada candidato devem competir e não deve ser uma imposição do presidente cessante. Portanto, este presidente cessante, em via democrática e com um processo com lisura, com transparência, e com uma verdadeira competição entre os candidatos, se ele for reconduzido, pode continuar. Esta é uma regra que o MPLA, em sede de Congresso, pode muito bem, não é? Decidir. E não é a UNITA que vai vir se impor no MPLA para dizer não, essa regra não pode, não é assim. Ah, tá. Não. Nem a Constituição pode impor ao MPLA deliberar um novo critério, porque são critérios de um grupo de pessoas que, discutidos de forma democrática em Congresso, em Assembleia, e vá à votação. Se a maioria concordar, passou, passou. O que a Constituição deve garantir é o processo democrático. É o processo democrático, lisura, transparência interna e que publicamente, não é? Todo o processo político que este partido deve produzir deve ser público. Não tem que ser ocultamente. Não deve ser ocultamente. Portanto, o que nós pensamos na era em que nós estamos no século XXI, os partidos políticos em Angola devem deixar de ser ocultistas. O MPLA deve deixar de ser ocultista, porque o MPLA tem uma cultura ocultista.
oculta muitas das suas decisões, das suas maquiavelices, porque o MPLA tem feito muita maquiavelice. Entram no Curibeta, principalmente quem está no poder. Quando estava o presidente José Eduardo Santos na sua era de gestão, quantos mandatos o presidente José Eduardo Santos teve? Mas nos estatutos do MPLA sempre falava, não é, rezava sempre a democracia interna e que os candidatos tinham que aparecer listas de concorrentes. Nós sabemos quando, na frescura ainda do antigo membro do Bureau Político, o antigo secretário-geral do partido MPLA, o senhor Lopo do Nascimento, houve um período nos anos 90, ele quis se candidatar para concorrer contra José Eduardo dos Santos, mas ele foi impedido de apresentar uma lista, foi impedido. E havia nos bastidores já um consenso de que quem fosse para o Congresso iria votar na proposta de Lopo do Nascimento. Mas o que é que aconteceu? O grupo do Curibeta, que é este grupo ocultista, não é? Do MPLA, foi lá no seu Curibeta, juntos com o ex-presidente, o malgrado José Eduardo Santos, cozinharam lá o mecanismo e saiu uma ordem, é candidato único, lista única. Esta cultura da lista única é uma violação aos próprios estatutos do MPLA, porque o MPLA nunca nos seus estatutos apareceu que no Congresso só temos que ter como é que é, lista única. Foi sempre a violação dos próprios princípios dos estatutos do MPLA. Para quem não sabia, é importante que se digam essas coisas, porque existe a cultura do medo. Em Angola não se consegue dizer isso. Até muitos outros intelectuais que nós temos, não é? Jornalistas, opinionistas, observadores, muitos conseguem falar, há outros que não conseguem tocar nesses temas, mas temos que ter coragem de começar a tocar, porque isso faz bem. Faz bem. Isto nos leva a evoluirmos democraticamente no nosso país. Não temos que ter medo de falar destas coisas. O próprio presidente João Lourenço, o atual presidente do MPLA, sempre naqueles anos, não é? Também tentou, depois da tentativa falhada de Lopo de Nascimento, que foi destituído de ser secretário-geral, foi nomeado uma outra pessoa como secretário-geral, já não me lembro se era o ex-governador do Ambo, o, 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 o senhor, o engenheiro, o nome me foge agora. Depois, de repente, surge João Lourenço, secretário-geral do MPLA. Quando Lopo de Nascimento era secretário-geral, eh, João Lourenço, o que é que ele era? Era o secretário do DIP, secretário para Informação e Propaganda do DIP. E daí, quando João Lourenço torna secretário-geral, também tentou candidatar-se contra o presidente José Eduardo dos Santos. O que é que aconteceu? Todos nós sabemos. Mas o que é que aconteceu? Foi novamente uma violação aos critérios estatutários. E dados recentes, não só dados recentes, depois nas eh, pré-eleições de 2017, não, nas pré-eleições de 2022, no Congresso, no Congresso, para o Congresso, foi, não era o oitavo, penso que era o sétimo ou sexto Congresso ordinário do MPLA, penso era o sexto ou sétimo, apareceu um candidato corajoso, engenheiro Antônio Venâncio, porque os estatutos do MPLA garantiam a democracia interna, garantia a concorrência, as pré-candidaturas. A engenheiro Antônio Venâncio candidatou-se, ou melhor, pré-candidatou-se. O que é que se viu? Sempre a cultura ocultista. O MPLA ativou
o seu poder oculto e impediram que o engenheiro António Venâncio aparecesse no Congresso com a sua lista. E sabemos a história, isto não é segredo para ninguém. S- Sabemos a história, o senhor sofreu, apareceu um incêndio fantasma em sua casa, sua residência, a sua empresa ficou paralisada e tal. Quer dizer, boicotaram o senhor, a sua lista não podia, as pessoas não podiam se inscrever, não podiam assinar, apoiar a sua lista de candidatura. Mas os estatutos rezavam que poderia haver múltiplas candidaturas. Até hoje está aí. Prática que vimos, acabamos de assistir recentemente a OMA. E a vice-presidenta apareceu no início de janeiro, este mês. E nós temos múltiplas, temos democracia interna, está a ver? Múltiplas candidaturas no MPLA, na OMA, 4 candidatas. Primeiro, a primeira candidata desistiu, muitos não sabem o porquê. Ficaram 3. Dos 3, outra foi não é, varrida. A senhora Caposso, e já havia críticas externas, já a filha do ex-presidente também bateu contra a senhora. Ficaram 2. Das 2, a história é evidente, é a história atual. A senhora, não sei se ontem, hoje, ontem, a senhora assinou a tal dita, não é? Desistência, que ela desiste de concorrer. Mas ela fez uma denúncia pública, não é? Que ela não aceita, não assina, porque ela foi obrigada a desistir. Isto não é democracia. Sempre o poder oculto. Vimos o secretário para a informação do partido MPLA a vir informar que houve desistência de uma candidata. Mas de onde é que saiu esta informação? De onde é que saiu esta convicção para que o bureau político liberasse essa informação ao público? Esta é uma pergunta que não se quer calar. E é uma pergunta legítima. É uma pergunta investigativa. O porquê, de onde veio a convicção, de onde veio a legalidade do bureau político em emitir aquela comunicação oficial. E a senhora, no dia seguinte, apareceu com uma nota, não é, num post, dizendo que não, ela não assina, não assinou nenhum papel. Isso significa que ela manteve a sua candidatura em pé. Agora, o ambiente é esse que se vive. Vozes de corredor dizem que existe muita decepção entre as militantes da OMA. Há muita decepção com a prática, não é? Com o método, não prática, mas com o método usado pela direção do partido. Pensamos nós, em século XXI que estamos, uma geração uma geração montante, não é? Uma geração que surgiu, aquela geração dos anos 70 e anos 80, agora que estão a assumir as leads políticas do país, deviam, sim senhora, porque estamos numa era moderna. Era para superar os velhos mecanismos, os velhos métodos. O presidente João Lourenço já tem 70 e tal anos, está na casa da terceira idade. E os seus correligionários todos estão na terceira idade. Vimos assim, a mamã inglês, voltou no parlamento, aquela até, bom, para mim é mamã, porque tem idades da minha mãe, não é? Sim, tem idades da minha mãe. Voltou para o parlamento, voltando para o parlamento, não é? Substituindo Carolina Cerqueira. Ok, qual é o critério? É critério de prioridade na lista dos deputados ou por causa da experiência, pelo facto de estarmos próximos, falta um ano e alguns meses para as próximas eleições, então foram buscar uma pessoa experiente? Não. Ela já deu muito, ela já prestou o seu, já teve no Maqui, já foi embaixatriz, no sentido esposa de um embaixador nos Estados Unidos, já viveu a vida, já foi secretária-geral da OMA há muitos anos, já foi consultora daqui, consultora dali, blá 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 blá. Blá.
já assumiu muita responsabilidade. É que a idade que a mamãe inglês tem, não é? É já para ficar descansar mesmo, ocupar-se dos netos, viajar um pouco mais, ir beber águas do coco nos Seychelles, ir um pouco em Havaí, não é? Na terra do Obama, onde nasceu Obama, estender-se um pouco naquelas praias de areia branca da Nova Caledônia. Vai para lá porque tem dinheiro. Ok. Caso contrário, vai visitar um pouco as cascatas no Brasil. Ou então, em Angola, temos muita coisa bonita para ver. Olha, fazia como fazem tantos outros presidentes, olha, pessoas maduras, não é? Que têm maturidade. Vai para a aldeia. Se ele é de Catete, vai no Catete, faz ali um resort. Não sei se tem terra. Ocupa um pouco das mandiocas, jinguba e tal, e que descansa. Vive agora em contato com a terra, respirar o fresco. Agora ficar mais ali a discutir com os meninos que nasceram em 1974, 75, 78, que nasceram em 83, nasceram em 85.